bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre o comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Correa. Eu sou a Gisele Oliveira. E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Visto a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. O trabalho pode ser fonte de renda, realizações, conexões, desenvolvimento, mas também pode ser uma tortura. Um fardo pesado nos ombros, sentindo que estamos queimando de dentro para fora. Sensação esta que aumenta com a vinheta do Fantástico aos domingos à noite. Em sua definição, burnout é um incêndio interno, quando nos sentimos esgotados, física e psicologicamente. O trabalho começa a ocupar o centro das nossas vidas e, como um buraco negro, suga nossas forças e energias. Bom, quando a gente pensa em burnout, não é uma coisa tão nova, né? O conceito, ele apareceu pela primeira vez em 1970, né? Então, quem introduziu foi um psicanalista alemão, se eu não me engano, não é? Isso, foi o Freudenberger. Foi a primeira vez denominado, mas era algo que já ocorria, né? E a gente tá falando aí de mais de 40 anos de estudos, né? Eu acho que a maior confusão que as pessoas fazem é de entender a síndrome de burnout como se fosse uma doença, mas a síndrome de burnout não é uma doença, é um fenômeno ocupacional, ou seja, é algo que acontece no trabalho, é considerado um risco ocupacional, né, um agente patogênico, é algo que pode adoecer alguém, é algo que acontece, mas não é por si só uma doença. E aí a síndrome de burnout tem esse nome por aquela imagem da vela que vai se consumindo, que vai se apagando, né? É aquilo que deixou de funcionar por falta de energia. O Brasil, ele tem tido um índice muito grande, né, de absenteísmo, afastamentos devido a doenças ocupacionais, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas afetadas pela síndrome de burnout, né? É isso, a gente fala sobre um evento no trabalho, né? Um evento relacionado ao trabalho que pode adoecer. E aí, se a gente já tem uma propensão, né? Se a gente já, por exemplo, já tem um quadro clínico, e o Brasil, assim, medalha de ouro em ter problema de saúde mental. Né? A gente, campeões do mundo, da América Latina, tanto em depressão quanto em ansiedade, né? A gente está no topo da OMS em termos de ansiedade no mundo. E aí você introduz fatores estressores no trabalho, pronto, você tem aí a síndrome de burnout, que é um evento de curta duração, mas que pode ter consequências de longa duração, né? É muito comum vir associado, né, logo em seguida de uma fase depressiva, né? Exato. Só começa com uma síndrome de burnout, vem essa questão, né, ocupacional, e acaba, obviamente, não sendo só a questão ocupacional, muitas vezes tem outras questões também que afetam a vida da pessoa e acaba entrando num quadro depressivo. Inclusive, né, já sabemos, né, depressão e ansiedade é o que vai dominar o mundo, né? Já domina e vai dominar ainda mais o mundo. Infelizmente. No final de 2020, né, com o advento da pandemia, a gente teve algumas pesquisas que foram feitas, né? O Ministério da Saúde fez algumas pesquisas e 86,5% das pessoas que foram entrevistadas já tinha sintomas ansiosos, 45,5% já tinham sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, 16% já apresentavam sintomas de depressão severa. A Organização Pan-Americana de Saúde, que também faz parte da OMS, que fez uma pesquisa também no mesmo período, ali no final de 2020, também identificou o aumento do uso de álcool como recurso, né? E aí tudo isso é um prato cheio, porque a gente está mudando a forma como a gente trabalha. A gente, de novo, com o advento da pandemia, o trabalho invadiu a nossa casa.
não tem mais pausa, não tem mais Uhum. diferenciação entre trabalho e vida pessoal ou vida doméstica, né? Você junta aí uma tendência para algum outro transtorno de humor ou um transtorno de personalidade com esses fatores estressores, pronto, estamos aí com a síndrome de burnout, né? Que é É. uma tendência da realidade de trabalho. Perfeito. E a síndrome de burnout, os sintomas, eles podem culminar de fato numa depressão, em ansiedade, enfim, né? Querendo ou não, né? Hoje a gente não é à toa que o Brasil ele tá em nível de é um dos países com maior nível de ansiedade do mundo. A gente enfrenta ambientes de muita instabilidade econômica, né? Hoje a gente não tem muita garantia de que a gente vai ficar empregado durante muito tempo, né? Uma oscilação muito grande, né? Cada hora a gente vê uma realidade diferente, vários comandos, né, duplos para uma mesma situação, enfim. Uhum. E aí você acrescenta nisso uma pandemia que desestabiliza tudo que a gente conhecia como normal, né? A gente não sabe para onde a gente está indo. Aumenta de fato, é um evento estressor muito grande, né? É um evento que faz a gente sair realmente do que a gente está acostumado, né? E uma extrema polarização de tudo, né? Que a gente já Uhum. tem falado já ultimamente, né? Então, o próprio cenário político que a gente vê com o BBB, por exemplo. Então, a gente vê muito toda essa polarização envolvida. Então, a pessoa está o tempo todo ali se sentindo, tendo muitas vezes a necessidade, né, de estar preparada realmente para qualquer situação que venha acontecer. Eu preciso estar ali Uhum. ligada, eu preciso estar ali em alerta o tempo todo, porque em algum momento eu tenho que ter ali alguma ação, né? Espreita, né? Oi? O perigo sempre é a espreita. É, e, Exatamente. E uma coisa assim, sem precedente, a gente nunca viveu isso dessa maneira em tempos modernos. A gente não sabe quando vai acabar, né? Não tem nenhum tipo de controle sobre isso. É realmente tá com o barco à deriva, né? Não sabe para onde vai, quando acaba. Se o que está se estabelecendo agora foi super difícil se acostumar com o home office, né? Para algumas pessoas, enfim. Aí agora que já acostumou, vai voltar? Né, vai ter que voltar aí para a empresa de novo ou não, enfim, é muita incerteza, né? Querendo ou não, acaba sendo aí um fator estressor muito importante, né? E o corpo ele vai entender essa situação como luta ou fuga, né? Eu acho que a gente já comentou em algum podcast até, né? Que o corpo ele vai liberar muita adrenalina. A adrenalina na nossa corrente sanguínea durante muito tempo vai gerando, né? Cortisol, né? Fadiga, baixa imunidade, enfim, que é o estresse efetivamente, né, deixar o nosso corpo aí preparado ou para lutar ou para fugir, né. Existe espaço para relaxamento, né? Não existe espaço para que você se sinta minimamente tranquilo. E a gente está falando principalmente, né? Não só, mas principalmente do aspecto mental, né? Então, não Uhum, existe um estar tranquilo. Você está trabalhando de casa, mas você não está relaxado. Você não está uhum, relaxado, né? Não existem esses momentos, né? Então a gente até tenta introduzir em alguns momentos na clínica algumas paradas, por exemplo, né? A cada X tempo, a cada 2 horas, de repente, faça uma pausa, seja para uhum, fazer um lanche, né, algo mais leve, enfim, ou seja, para você dar uma caminhada ali em uhum, volta, né, dependendo de onde a pessoa resida, porque é isso, é você desacelerar um pouco, é você sair um pouco o tempo todo daquele estímulo, daquele estresse que a pessoa está ali ligada, mas o quanto as pessoas ficam realmente, têm dificuldade disso, porque, poxa, eu tô aqui, tô trabalhando da minha casa, eu preciso estar aqui disponível 100% o tempo todo para a empresa, ligado o tempo todo nas uhum. situações que estão acontecendo. Mas isso que a gente está comentando é algo normal. Eu acho que todo mundo em algum momento, em alguma medida, já sentiu isso, né. É Uhum. algo normal, né. E o que e quando, né, esse cansaço, enfim, essa situação, ela rompe uma barreira para uma síndrome, né, para ser um fenômeno ocupacional. Quais que são as principais causas disso?
fala sobre estresse, a gente está falando sobre qualquer estímulo que exige uma reação por parte do cérebro, né? Qualquer estímulo que exija uma adaptação. E aí, a gente tem liberação de cortisona, de noradrenalina, que fazem parte, são as deixas neurológicas para a síndrome de adaptação geral, que é simplesmente a resposta que o cérebro dá. Só que a síndrome de adaptação geral, ela tem 3 momentos. O primeiro momento tem a liberação de noradrenalina e cortisol, que são as respostas fisiológicas para impulsionar capacidade física. Então, você tem mais irrigação nos músculos, você tem o coração batendo mais depressa para colocar mais oxigênio aí rodando pelo organismo. Você tem dilatação, contração de pupila, né, para conseguir enxergar melhor o que você está enfrentando. Tem a respiração mais rasa, porque aí ajuda você a sair correndo e tal. Que, de novo, acho que a gente falou sobre isso em outros episódios, mas o cérebro, ele é meio máquina do futuro, meio homem das cavernas. Ele vai reagir a ameaças do futuro como se fosse um homem das cavernas. Então, todos os recursos que ele vai elencar são para fugir de predador na savana. Esse é o período de alarme. Que assim, é isso. Tem um predador, eu quero sair correndo, acabou. Fugir, tô seguro. Quando esse estresse perdura um pouco mais, a gente entra na fase de resistência, que é quando o organismo se prepara para ataques que são mais duradouros. A imunidade aumenta, as defesas do corpo vão aumentando, a gente consegue segurar a onda para uma ameaça média. O problema é que o corpo não consegue ficar nesse estado por muito mais tempo. E a gente entra na terceira fase da síndrome de adaptação geral, que é a exaustão, em que o corpo vai se enfraquecendo. E aí, especialmente aquilo que já era frágil, né, aquilo que já era enfraquecido antes do período de estresse, quebra. Porque a gente não consegue Somente isso, né? sustentar. Imunidade, por exemplo. Exato, a gente não consegue sustentar um período tão prolongado de estresse. E aí, de novo, o estresse simbólico e o estresse prático de eu estou sendo perseguido, para o cérebro, não vai ter uma reação diferente. E aí, se a gente tem esse estresse vindo do ambiente organizacional ou vindo das atividades laborais por um período prolongado, a gente entra nesse estado de exaustão no contexto relativo ao trabalho, mas que acaba influenciando outros aspectos da vida. A gente fala que é algo relacionado ao trabalho, porque ali estão todas as causas, as causalidades, né? Mas tem um efeito sobre os outros aspectos da vida. E aí é o estresse prolongado que cria a síndrome de burnout. E aí é legal, né, Bia, a tua fala, porque a gente acaba usando no dia a dia o termo, tô estressado, isso me estressou. E quando a gente usa estresse nesse sentido, a gente não tá falando desse estresse prolongado, né? Sei lá, às vezes eu fui no mercado e aí tinha uma fila. Eu chego em casa falando, putz, fiquei super estressado. Não, isso não é um estresse prolongado. O estresse prolongado é você várias vezes, né, durante um período de tempo relativamente longo, né, e constante, você está sempre lidando com aquele fator estressor, né? Então, sei lá, às vezes está aí há 2 anos numa empresa com um acúmulo de funções, né, trabalhando por 3 pessoas durante um período considerável. Poxa, aí sim, né, aí talvez a gente esteja falando de um estresse prolongado. E não essas situações corriqueiras e pontuais, né, que aí quando a gente pensa nisso, quando a gente, né, traz essa questão do estresse prolongado e muito mais numa questão patológica, enfim, a gente tem 2 aspectos, né, que são os fatores organizacionais, ambientais e os fatores pessoais, individuais, né. Você pega, por exemplo, empresas em que exista muita burocracia, em que o colaborador tenha baixa autonomia, que tenha pouca estabilidade, que tenha muita ameaça sem nenhum tipo de alívio, né? Então, por exemplo, muitas metas que são inatingíveis, ou gestores que tenham baixa confiança nos colaboradores, uma comunicação toda quebrada que causa ansiedade, etc. Ou aquelas empresas em que é impossível você conseguir subir de cargo, ou que você tenha, que você corra risco real, né, atividades de alta periculosidade.
Todos esses são fatores de risco que são da organização. Mas eu acho que, e além disso, quando a gente tem algumas profissões que elas. O teor da profissão é estressante, né? Sei lá, policial, bombeiro, médico, controlador de acesso de voo, né? Que controla a pista de voo, enfim. Você tem até algumas profissões que a natureza dela já é uma natureza bastante estressante, Aqueles né? moços que lavam a janela de prédio. Exato, e eu acho que entra até também numa questão ergonômica, né? Não, e também algumas, como você colocou, algumas profissões e algumas áreas dentro das empresas, como, por exemplo, a área de vendas, né? Então, o quanto a área comercial, por exemplo, nas empresas de maneira geral, você vê exatamente muito esse tipo de situação. Muita cobrança, muita meta, muito resultado, enfim. E também uma consequência, porque geralmente o que você mais tem na área de vendas, uma remuneração fixa muito baixa, porque raramente ela é média ou alta, né? E uma variável que depende dos teus resultados, das tuas entregas, extremamente atrativo. Quando você não entrega X metas e que muda o tempo todo constantemente, você não tem muitas vezes o mínimo necessário para você manter o seu padrão de vida. E é muito complicado você lidar com isso. Então, assim, a gente percebe muito quão sensível é essa área em relação às pessoas que trabalham nelas, independente de qual nível hierárquico que elas estejam. Até enquanto você estava falando, eu pensei em pirâmide de Maslow mesmo, né? O tempo todo você corre o risco de não dar conta das suas necessidades mais básicas. Porque é isso, você não sabe se você vai tirar a grana suficiente para pagar o teu aluguel, as tuas compras e assim por diante, né? Você volta para um risco que é muito primário mesmo, que é de sobrevivência, né? O que é a pirâmide de Maslow mesmo, Bi? O Maslow, o Maslow foi Sempre bom, né, a gente lembrar sempre bom disso. lembrar. O Maslow foi um psicólogo americano, se eu não me engano, e ele criou uma pirâmide que hierarquizava, né? Ele colocava quais são as prioridades quando a gente fala de necessidades humanas. Então, por exemplo, na base da pirâmide, a gente tem necessidades muito básicas como alimentação, abrigo, né, coisas que são voltadas para a sobrevivência. E no topo da pirâmide você tem reconhecimento, você tem outros tipos de necessidade que são muito mais subjetivas, tal. Só que se você não tem, por exemplo, atendidas as suas necessidades mais básicas de abrigo, proteção, alimentação, sabe, de risco de vida mesmo, você não consegue nem pensar se você vai ser reconhecido ou não. Não tem como você pensar se você está tendo a visibilidade correta se você não sabe o que você vai comer naquele dia, né? Então, a pirâmide de Maslow, ela ajuda a nortear justamente quais são as necessidades de um ser humano diante dos recursos que ele tem. Quanto mais ele tem aquelas necessidades atendidas, mais ele sobe na pirâmide, né? Mais a gente sobe na pirâmide e vai aspirando outras coisas. O ser humano é um ser de querência, né? O ser humano nunca vai parar de querer coisas. Mas o que a gente quer e o que a gente precisa muda conforme o atendimento das nossas necessidades. Rapidinho, e faz muito jus ao que a Ellen comentou também sobre, né, algumas profissões, quando a gente fala justamente, por exemplo, de policiais, né? Então, você tá ali diariamente ou X horas de todos os seus dias, né, trabalhando para sua sobrevivência. Fisicamente, e junto com um contexto em que muitas vezes você tem ao seu redor pessoas que têm um arsenal muito, né, melhor preparado do que o teu. Então, e a gente tem, inclusive, como uma das profissões que mais tem afastamento. Então, bem complexo. É porque você estava falando de risco de vida o tempo inteiro. É risco, O aliás, tempo risco de todo. Não é morte, de né? É o tempo necessidade, inteiro. né? É justamente essa invertida da pirâmide mesmo, né? É sobrevivência, e é uma sobrevivência no sentido de ataque mesmo. É diferente de sobrevivência, sobrevivência do tipo alimentação e abrigo, etc. É tão primário, tão essencial quanto, né? Mas a gente tá falando sobre o risco de ataque o tempo todo. E aí, isso leva as nossas defesas para outro lugar, né? E ali, talvez o luta e fuga faça muito mais sentido, porque é isso, né? É muito mais visceral a atividade fim, né? Exato. Tem muito mais afastamentos.
E quando a gente vai para os riscos individuais, né, a gente falou um pouquinho das organizações e os riscos individuais. A coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ter contato com a síndrome de burnout foi o primeiro fator de risco, que é a alta resistência ao estresse, né? Porque eu imagino que as pessoas pensem que é o contrário. A pessoa entra em exaustão porque não consegue dar conta do estresse. E muito pelo contrário. Quanto mais a gente consegue dar conta do estresse, menos a gente reconhece os nossos limites. E aí a gente vai se desrespeitando aos poucos, sem perceber mesmo. A gente vai aguentando, 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 até um ponto em que fica insustentável. Então, a alta resistência ao estresse é um fator de risco individual, Uhum. né? E assim, o quanto você vai aguentando essa pressão, né? E o quão, literalmente, né? Falando da Uhum. palavra, né? Estresse. E o quão literalmente deformado você acaba ficando em função dessa pressão. Não tem tempo para ter resiliência, né? Você não tem um minuto de paz. E aí, Exatamente. quando, né, a gente pensa na síndrome de burnout, é exatamente isso, né? É um período prolongado sob pressão. É quase como se fosse uma panela de pressão mesmo, né? Ela fica lá um tempão, um tempão, um tempão, e quando sai, sai explodindo, né? E dá muito parecido, né? Quando a pessoa está muito tempo num estresse, ela vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, até espanar. E às vezes quando espana, espana de uma maneira muito, muito grave, né? Porque já estava tanto tempo dentro daquela situação, quase entorpecido daquela realidade, que quando fica adoecido, é muito forte, né? Daí tem sintomas de despersonalização. Eu conheço uma pessoa que ela trabalhava num banco, e aí ela teve um quadro, né, síndrome de burnout tão forte que quando ela foi retornar, quando ainda afastada, só dela ir numa agência pagar uma conta, ela não conseguia, né? Não conseguia nem olhar para um banco, de tão forte que ficou para ela esse evento, né? Vira um contexto de transtorno de estresse pós-traumático mesmo. Total, total, É total. um dos casos que eu acompanhei teve um quadro de burnout, foi afastada do trabalho, etc. Só que tinha muito as demandas do trabalho, elas eram frequentemente pelo celular. E aí, quando ela foi afastada, ela não conseguia escutar o alarme do celular sem entrar em estado ansioso, Uhum. É, porque o gatilho estava ali no celular, que é algo de uso diário, que a gente utiliza para substituir um monte de uhum. coisa. Eu acho que é legal colocar o conceito de despersonalização. Também acho justo. Também Acho acho justo. justo. A gente É pode triste. falar. Não, a gente pode falar de despersonalização em características. Eu queria só citar mais alguns fatores de risco. Não, tranquilo. É só porque já falou um Acho pouco e justo, não. não Se a gente não não tá contextualizar, depois. não é tão comum que nem, sei lá, a resiliência, por exemplo, que é uma palavra mais comum, né? Uhum. É, exato. E a gente também não chegou a falar sobre isso daqui, né? Que eu acho que é importante. Sobre o Vamos lá. quê? Sobre Eu resiliência? não, eu sublinhei aqui, a questão que a Ellen perguntou e a gente começou a falar, mas acho que a gente não chegou a responder, a questão do estresse, autoestima, perfeccionismo, Uhum. fatores de Então, riscos são individuais. os outros Tá. riscos. Vai lá. Um, um outro fator que eu acho que a gente explorou bastante no episódio de produtividade é o quanto a nossa autoestima se baseia naquele contexto. Por exemplo, se a minha autoestima ela está muito entrelaçada com as minhas realizações profissionais, a forma como eu manejo as minhas realizações profissionais, né, afetando a minha autoestima de uma maneira diferente, né, não tenho outros pilares na minha autoestima. Quando a gente tem estresse, quando a gente tem altos níveis de pressão, isso extrapola, né? Então, se eu não der conta desse trabalho, a minha autoestima ela fica abalada. Então, a autoestima acaba sendo um fator de risco. O superenvolvimento é um conceito peculiar, que é aquela pessoa que se dói, né? Então, sei lá, o meu Uhum. amiguinho levou uma bronca no trabalho, ou meu amiguinho está sofrendo uma injustiça no trabalho, eu sofro junto. É uma empatia que não consegue distinguir quando é comigo e quando é com o outro. É meio que é um envolvimento excessivo, de fato, né?
Isso explica quando, por exemplo, algumas pessoas do mesmo time saem daquela empresa, né? Mas não necessariamente tendo sofrido algo especificamente, mas porque acompanhou o que aconteceu com um colega de trabalho ou com vários colegas de trabalho e de repente resolveu sair da empresa. Perfeito. Outros fatores de risco são pessimismo, né? Porque aí você fica menos propenso a ter a expectativa de que aquele contexto vai mudar. O perfeccionismo e altas expectativas, porque o crivo que você utiliza fica diferente, tanto para suas atividades quanto para a realidade do trabalho. E aí essas altas expectativas mais enrijecidas fazem com que a gente tenha sentimentos mais negativos em relação ao trabalho e a gente se sente mais desgastado trabalhando. Necessidade de O próprio perfeccionismo, às vezes, faz com que a gente trabalhe mais, né? Porque o bom Com é inimigo do certeza. ótimo. Às Nossa, vezes eu você odeio tá essa frase. entregando. Ellen do céu, eu odeio essa Tá. frase. Meu pior gestor falava muito. Não só Ai. você, né? Muitas pessoas, várias torcidas também. Ai, gente, mas pra mim faz sentido. O Faz bom inimigo do ótimo. Mas faz muito sentido, mas é uma coisa muito. É 880, né? porque a Ah, gente, mas ge- no a gente sentido virava pro meu gestor e perguntava assim, tá, o bom é inimigo do ótimo, a gente tem que correr atrás do bom ou do ótimo? Ele falava. do bom, às vezes, gente. Depende do quê. É aí que tá a prioridade. Mas no sentido de que, às vezes, o fato de você querer entregar algo tão redondo, tão perfeito, faz com que você, né, trabalhe muito mais, refaça as coisas, vá além do horário, enfim, né? Tomar cuidado sempre com o processo de autossabotagem. Isso está muito ligado também com a autossabotagem. Outro fator de risco é a passividade, né? Porque aí você questiona menos, especialmente para quem teve criações mais voltadas para obediência, sem grandes questionamentos. Não quer dizer que a pessoa não tem olhar crítico para o trabalho, mas é muito mais se sentir no direito de questionar aquilo que está fazendo. Isso fala também um pouco de autoestima, né? Quando a gente fala de fatores de risco em função de gênero, é muito mais na forma como a síndrome de burnout vai aparecer. Mulheres, em geral, manifestam a síndrome de burnout muito mais como exaustão, é o sintoma prevalente, né, a característica prevalente, e homens como despersonalização, né, como distanciamento afetivo. O nível educacional também é um fator Eu acho de. que um bom exemplo de despersonalização é aquela sensação que a gente está se vendo, a gente é um observador da gente, quase como quando a gente está no piloto automático, né, parece que a gente nem está ali naquela situação, parece que a gente apertou on e o robozinho ser humano começou a trabalhar, né. Eu nem Sim. acredito que eu estou me vendo fazer isso daqui. Você já É, não se reconhece mais, né? exato. O nível educacional também é um fator de risco. Quanto maior o seu nível educacional, mais você tem um olhar crítico em relação à organização, né? Então, os estudos entendem como nível educacional, entendem o nível educacional como fator de risco e um quadro clínico prévio de saúde mental, né? Quando a gente fala de características, por exemplo, né, existem algumas características fundamentais ou que a gente possa, né, ficar mais em alerta, saber se a gente tem ou não síndrome de burnout? Quando a Correr gente fácil fica melhor? Não, eu que dei uma de DJ, agora dei uma remixada. Quando a gente fala de burnout, eu acho que é a coisa que fica mais evidente, né, especialmente em mulheres, que é a exaustão emocional. Então, a gente tem crises de choro, a gente sente cansaço, um cansaço que a gente sabe que não é físico, mas que drena a energia, né? Fica mais reativo, com mais instabilidade. Então, alguém faz uma pergunta, você já responde mordendo, sabe? O que é? Eu pergunto por quê, né? A gente também consegue ver distanciamento afetivo, né? Então, eu não me importo com nada, quase como uma carinha depressiva e um pouquinho amarga, né? Eu não me importo com nada, daqui vai estar indo tudo ladeira abaixo mesmo, nada vai mudar. Ou às vezes até diminuir esse cansaço também, né, tipo, não dar tanta atenção para isso, colocar sempre,
o trabalho ali no centro, quase como uma questão até de uma robotização mesmo, né? Não sinto nem raiva, não sinto nada mesmo. Como se o meu corpo fosse uma extensão da máquina, né? Apatia, você diz? É uma apatia, acho que cabe bem. Uhum. Eu acho que nesse ponto do distanciamento afetivo também entra bastante procrastinação, porque como você não consegue se Ou relacionar se com o entra. trabalho, você não consegue relacionar com o trabalho a não ser de maneira mecânica, né? Assim, ou eu faço as atividades que são muito mais simples, eu não consigo direcionar a energia porque eu tô cansado, porque eu já tô com o coração amargo em relação a esse trabalho. Uhum. Então você vai procurar outras atividades que diminuem a sensação de impotência. Você vai limpar sua caixa de e-mail, você vai lavar sua louça, já que você está em home office, você vai fazer a lista de compras, mas você não vai dar conta daquele relatório, né? E aí a tríade, né, se forma com a baixa realização profissional, que pode ter duas caras. A gente pode ou produzir bem menos, né, a gente passa a produzir efetivamente menos, ou não importa o quanto a gente realize, a gente sente que realizou menos. Então, não é suficiente, eu não estou dando conta, eu preciso fazer mais horas, eu preciso fazer melhor, não tá bom o suficiente. Né? Então, É a questão do perfeccionismo, né? Exato. E é isso, pode ser que você não esteja fazendo o suficiente mesmo, porque você tá cansado, você já tá desenganado com, né, seu coração já tá desenganado com a empresa e tal, ou pode ser que, como a pressão continua, você não consegue ter uma visão realista a respeito daquilo que você está produzindo, né? Mas essa é a tríade, né? Você pode ter mais ênfase ou menos ênfase nas duas primeiras, né? Exaustão emocional e distanciamento afetivo, mas a baixa realização profissional, ela vem grudadinho. Então, você viu dois desses pontos, cara, já é o momento de procurar alguém para falar sobre burnout. E não só também, eu percebo, né, a pessoa se vê dessa forma para também procurar uma ajuda. A gente está falando o tempo todo de um contexto, né, da função, da organização, enfim. Assim, o quanto também tem uma responsabilidade dos gestores, né? Gestor e não chefe, de conseguir perceber de repente uma mudança em uma pessoa, uma mudança num time, de repente o que está acontecendo. O que também eu percebo é que há uma separação muito grande, né? Então, esses gestores muitas vezes acabam indo para um lado de chamar a pessoa, de repente, querer saber se está acontecendo alguma coisa em casa, o que tem, né? O que anda acontecendo. Então, como se tudo que de repente talvez a pessoa já não está mais tendo aquela, né? Entrega ou aquele ânimo, enfim, que antes tinha, tem alguma outra coisa fora do ambiente de trabalho que é responsável por essa mudança aqui, né? E não, de repente, talvez pesquisar um pouco mais, entender um pouco melhor como que tá a empresa, como que tá a relação das pessoas e talvez perceber que não, o que está acontecendo é do próprio ambiente mesmo, né? E isso faz um nível de maturidade, né, falando de gestão de liderança, muito significativo e que faz total diferença dentro das empresas, que as empresas, né, ficam o tempo todo correndo atrás disso, né, cada vez mais formar pessoas que consigam ver essas diferenças, essas nuances do time, efetivamente. Até só um parênteses, até porque se você tem uma autocrítica muito extremada em relação a si mesmo, se o seu gestor te pergunta sem te observar, você vai ficar com medo de falar como é que você está levando a pressão, ou você vai mentir para si mesmo, ou você vai mentir para o gestor a respeito do quanto que aquela pressão está te afetando. E aí, um dos casos que eu acompanho foi um familiar que apontou: meu, você está muito estressado, você tá muito reativo, você já veio com os pés no peito umas 2 vezes hoje, o que tá acontecendo? Só que se o gestor viesse questionar, essa pessoa estressada com o trabalho e sem conseguir olhar para o estresse no trabalho, estava trazendo esse estresse para o ambiente doméstico, talvez esse profissional respondesse que sim, essa pessoa da minha família está me estressando muito, essa pessoa está me irritando muito, ou eu tô cheio de alergia, eu tô com gastrite, vai responder muito mais pensando nos outros aspectos, validando
uma percepção do gestor que é menos conectada, de que o problema está em outros aspectos, eu não preciso rever nada da forma como eu faço minha gestão, né? Perfeito. O que influencia no quê, né? Porque é muito comum você ver realmente dificuldades conjugais atreladas a dificuldades que a pessoa está enfrentando no trabalho. E, na verdade, assim, o que está realmente afetando no quê? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pois é. E tudo isso vai ter consequências importantes dentro do ambiente organizacional, né? Se a empresa ela não olha para isso, ela vai ter aumento de custos, porque vai ter um turnover super alto, vai ter índice absurdo, né, de afastamento, absenteísmo. Se a pessoa não está se sentindo bem, enfim, como a gente comentou, a pessoa não vai conseguir produzir, vai diminuir eficiência, eficácia, qualidade das entregas, quantidade, né? Com certeza. Turnover é a taxa de rotatividade, né? Então, quem permanece versus quem sai, né? O quanto que a gente perde funcionário, o quanto que a gente contrata. E absenteísmo é o índice de faltas, né? O quanto que as pessoas faltam no trabalho. E afastamento é quando a pessoa se afasta. Mas eu só queria dar essa piadinha, porque eu queria entrar numa questão que eu também acho importante, né? É assim, o quanto também, a gente está falando o tempo todo, mas assim, a gente fala de um afastamento obrigatório, né? Então você vai ao médico, o médico fala, não, você precisa se afastar das suas atividades, né? Para dar um respiro e depois você volta. Aí o médico vai lá, dá alguns dias, ou acaba de repente dando uma licença um pouco maior. Mas assim, o quanto a pessoa não consegue tirar, né, um afastamento, tirar um dia, ou que seja uma folga, ou algum período, enfim, conversando, negociando com o seu chefe, seu gestor, enfim, porque eu preciso, né? Então, realmente, se perceber que as coisas, de repente, não estão legais ali e ter essa conversa, poxa, o afastamento não precisa ser obrigatório porque o teu médico está te pedindo, né? Então, preventivamente, busque também esse afastamento, esse distanciamento, poxa, tira um dia, 2 para resolver uma situação XPTO que, de repente, está também tendo influência no trabalho. Então, assim, é importante perceber isso, né? Eu só fiz a piada porque, assim, a gente só pensa em afastamento obrigatório, mas a gente nunca pensa que, poxa, eu também posso pedir um tempo para mim, né? Eu não tô conseguindo lidar, tá complicado, tá difícil, né? Não preciso ser um super-homem, uma super-mulher. E quando a gente fala, né, porque a gente comentou nas consequências organizacionais, né? A gente tem também os aspectos, né? A gente está comentando do próprio processo individual da pessoa mesmo, né? Que a Beatriz também comentou um pouco sobre gastrite, se eu não me engano, né? Então, existem também algumas questões que é importante a gente ficar em alerta, algumas dores, que sejam musculares ou não, então você fica mais amigo dos salompas, né? Ou outros quaisquer, do que, né, enfim. A gente tem, nas mulheres também, a gente tem um processo também bem significativo, como queda de cabelo, a gente tem também muita candidíase, né? Amenorreia, né? Que é a menstruação que falha, que falta. Exato, então, o que mais que a gente poderia citar? Dermatites inúmeras, né? Acho que as coisas que eu mais ouvi, especialmente durante a pandemia, de queixa de saúde física, foram dermatites, queda de cabelo e perda de dente, porque eu acho que as pessoas elas subestimam o bruxismo, e aí você vai moendo os dentes e o dente quebra. E aí você tem todo... Bruxismo é quem range o dente, principalmente dormindo, né? Que fica rangendo os dentes. E você vai fazendo isso com uma certa frequência, vai moendo o dente, né? Você vai moendo um dente no outro. Inclusive, na pandemia, o quanto aumentou também a busca por dentistas justamente por essa questão. Também ocasiona dores musculares também no rosto, maxilar, dores no maxilar, em relação, não só, né, a queda dos dentes, mas também dores no maxilar, e que também geram dores de cabeça, e dores de cabeça de maneira geral, não só relacionado ao bruxismo também. Opa, como tem todas as questões imunológicas, né? Porque quando você está sobre um grande nível de estresse, você tem uma queda do seu sistema imunológico e também disfunções sexuais, né? Porque é isso, se você está em permanente estado de alerta,
Primeiro que é difícil entrar no clima para uma relação sexual. Segundo é manter o clima. Terceiro é atingir o clímax, né? Então não é incomum, em prolongados períodos de estresse, vaginismo, anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, dificuldade de manter ereção, ejaculação precoce, que são todas disfunções sexuais, que podem, claro, ter uma causa estritamente biológica, mas que muito frequentemente tem uma correlação muito mais forte com sintomas de ansiedade, né? Sim. Poxa, eu sou cobrado tanto no meu trabalho, chego em casa tenho mais uma cobrança, seja do outro ou a minha própria, né? Eu sou o dia inteiro impotente, eu não vou ser potente a hora que eu chegar em casa. Eu não vou ser potente na cama depois. Tem fatores cognitivos importantes também que podem sofrer alteração, Memória. né? Memória é o que mais aparece também. Eu sempre explico, né? A memória, ela é secundária. Se eu não prestar atenção, eu não vou registrar a informação. Eu não vou conseguir acessar a informação. Então, se eu estou muito em estado de alerta, a forma como eu absorvo os estímulos do ambiente vai ser completamente alterada, né? Sem dúvida. A lentificação também, né? E também o quanto o nosso cérebro consegue também dar conta de tudo aquilo que a gente tá querendo que ele dê conta, né? Então, assim, o próprio processo de, putz, esqueci o que eu tava fazendo agora, esqueci o que eu vou fazer. Calma, né? O seu próprio cérebro querendo dar um tempo para assimilar uma coisa de cada vez. Não vamos exigir mais do que o que ele consegue oferecer. Até pensando, os sistemas operacionais do computador têm modo de segurança, mas o cérebro também tem, né? E a gente vai utilizar o modo de segurança que tem um pouco menos de funções disponíveis. E se você também, que nem como a gente comentou, né? Quando você tá efetivamente com a síndrome de burnout, tem a questão da exaustão, da despersonalização também. Como que você vai gravar uma coisa se você tá tão exausto, né? Não vai conseguir. Se você tá Humanamente impossível. se você tá desassociado de você, se você tá se assistindo, como que você vai conseguir ter atenção, né? Como se tá no piloto automático, é impossível, né? O cérebro cansado não absorve informação e nem processa informação direito. Exatamente. E às vezes até questões de insônia também, né? Às vezes seu corpo tá tão assim, tá tão. Né? Às vezes já tem aquela expressão, de tão cansada eu não consegui dormir, né? É muito mais comum para ansioso ou dormir e não conseguir descansar em nada, né? Perfeito. Ou acordar muitas vezes ao longo da noite, que é aquele sono, né, intermitente. E a gente tem também alguns sintomas, né, que aparecem também mais quando a gente pensa, né, do trabalho em equipe, né? Então, aumenta a irritação, né, a irritabilidade da pessoa, a pessoa começa a ficar realmente mais agressiva, seja no trabalho, seja em casa, né? Então, são alguns fatores que também é importante, não só a pessoa, né, eu me autoavaliar, mas também as pessoas que estão no entorno, né? Poxa, eu tenho percebido que você tem mudado alguns comportamentos, a sua forma, desde que, sei lá, né? Você também tem uma conversa realmente com a pessoa, porque às vezes a pessoa não tá percebendo, não tá fazendo nenhum tipo de associação e precisa de ajuda. Porque é isso, tá no modo automático, fala pra pessoa, ou fala pra si mesmo, pega um minuto, tira um minuto, dá um passo para trás, né? Porque eu acho que quando a gente tá no automático, a melhor alternativa é dar um passo para trás. Isso pode ser feito, que nem a gente comentou, não é uma situação em específica, não é quando a pessoa teve, às vezes, um dia difícil no trabalho. Sim. Isso é quando a pessoa tem ali um período prolongado. Mas essas ações que a gente tem antes, a gente não precisa esperar estabelecer a síndrome para tomar uma ação, né? Então, se a gente consegue se antecipar a isso, melhor. Por isso que se perceber a alteração, né, das pessoas que a gente convive, dá aquele toque amigo, né? Até algumas pessoas, elas acabam recorrendo, né, a Bia comentou, as substâncias químicas, né, álcool. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, foi feito um estudo que mostrou que o índice de uso de cocaína subiu muito grande no Brasil, né? Os anos 80 chegaram oficialmente de volta. Chegaram oficialmente, né? Então, não só no Brasil, teve um estudo feito em Londres que mostrou que algumas
drogas, elas são usadas só de final de semana. Então, LSD, doce, enfim, né? Drogas Mas que recreativas. exatamente, mas que tem um consumo constante de cocaína, né, todos os dias. E quando você vê que tem todos os dias usando cocaína, não tem como pensar que isso também está ligado aí a alguma performance corporativa, né? Ajuda na produtividade. O que eu vejo, pelo menos na minha atuação clínica, é mais e mais pessoas utilizando a maconha como recurso. Que é Sim, diferente de você também tenho utilizar percebido. o canabidiol, né, que são medicamentos à base Uhum. de maconha, porque não tem alguns dos outros fatores químicos que a maconha tem, que tem alguns reveses. E aí, quando a gente pensa em alguns quadros ansiosos ou depressivos, ou quadros com transtorno de personalidade, ou quadros com ou uso de outros medicamentos, ou Uhum. uso excessivo de Aumento por conta própria do seu próprio medicamento. medicamento. Você junta tudo, você faz uma mistura de alguns desses fatores com a maconha, você tem um efeito rebote que eu não sei o quanto que é vantajoso. Aqui não tenho grandes julgamentos morais para fazer em relação ao uso de maconha, mas eu não sei se as pessoas se observam enquanto as consequências de Uhum. utilizar da forma como elas utilizam. Porque é isso, o canabidiol tem um efeito muito diferente do que utilizar a maconha in natura, né? Perfeito. E também tem consequências sociais importantes, né? A pessoa começa a se isolar, a a não querer mais participar de eventos sociais, a entrar nisso, ficar ali no ambiente de trabalho, trabalhando o tempo todo, em detrimento, às vezes, de sair com a família, ou sair com os amigos, se isolar efetivamente, né? E vai tendo um distanciamento dos vínculos afetivos, enfim. E muitas vezes combina até no afastamento mesmo do trabalho ou até o desemprego, né? Sim, a pessoa muitas vezes sai, ou sai da empresa, né? Escolhe sair da empresa, ou saem com ela da empresa, né? Enfim. Uhum. Então, a questão do desemprego, ela tem os dois fatores, né? Não é só a empresa que demite, mas também muitas vezes a pessoa mesmo não aguenta mais, ou porque não está aguentando, porque chegou a um afastamento e por própria orientação médica, enfim, acabou Uhum. percebendo que não é mais um espaço saudável ficar ali, acaba saindo. Então, o desemprego também acaba aumentando, né? Legal. E eu acho que a gente separou muito bem, né? Então a gente comentou que tem riscos organizacionais e tem riscos individuais. Às vezes a pessoa ela não tem nenhuma predisposição a desenvolver a síndrome de burnout, né? Mas aí ela entra num ambiente hostil, num ambiente que exige muito, que faz com que ela trabalhe demais, que cobra muito, que coloca metas inalcançáveis, enfim. E aí a pessoa acaba desenvolvendo ali a síndrome. A gente conhece algumas consultorias, por exemplo, principalmente quando a gente pensa em contabilidade, auditoria, que tem processos que vai fazendo isso continuamente, né? Paga, remunera muito pouco, cobra muito, estimula, o ambiente estimula que você vire noites, isso é estimulado, você é reconhecido se você se doar. Às vezes rede de fast food, enfim. Agência de publicidade que faz o happy hour ali mesmo para ninguém ir Exato, embora, exato. Então, consultoria de RH. Exatamente, startups que todo exatamente. mundo fala, né? Ai, um ambiente mega descontraído com cerveja, com pipoca, com isso, com aquilo. Pra quê? Preço. Ficar até mais tarde, até 10 horas da noite trabalhando, é isso? Perfeito. Então, a gente tem riscos que são organizacionais e culturas que impulsionam e valorizam isso, e a gente também tem riscos individuais. Às vezes, o indivíduo ele tem algumas predisposições que independem tanto da organização, né? Porque também a vida, ela é como se fosse cestas, né? A gente tem a cestinha social, a gente tem a cestinha que é importante do trabalho, da vida amorosa, da família, enfim. E aí a pessoa não consegue dividir muito bem a energia e concentra toda essa energia dentro do trabalho, né? E aí se junta os fatores individuais, essa predisposição da pessoa, mais um ambiente organizacional hostil, poxa vida, vai ser difícil para essa pessoa conseguir se reconhecer dentro da síndrome, né?
Sim. E um ponto também que eu acho importante colocar, que, assim, tudo que a gente também está comentando, o quanto também a gente precisa eliminar, né, os fatores que são orgânicos. Uhum. O quanto é importante também, vamos procurar o médico para saber em relação a esses sintomas, a como eu estou me sentindo, se não tem de repente algum déficit de alguma vitamina, de alguma alteração hormonal, de alguma situação também, que pode estar interferindo e agravando, né? E enfim, acabo manifestando, tendo esses sintomas aí em todos os lugares, né? Afinal de contas, eu sou a mesma pessoa no meu trabalho, na minha casa e com os meus filhos. Então, Uhum. sempre também tomar esse cuidado de tirar, né, da linha de dúvida o aspecto orgânico, o aspecto médico, fazer os exames com Uhum. frequência, tomar esse cuidado também. E não dá, fica 2, 3 anos sem ir ao médico e não e querer ter algum tipo de diagnóstico porque tá ouvindo o nosso podcast. Tomar cuidado com isso também. Aham. Não, e também pensando nessa questão, de pedir desligamento ou não, eu acho que é importante fazer essa colocar na balança mesmo, né, o quanto é teu, o quanto é da organização. Por exemplo, o exemplo que a gente deu que quando a cultura incentiva isso, aquele ambiente não vai mudar, né, não se é intrínseco dentro da companhia, se você é valorizado pelo quanto você trabalha, né, em termos de horas, aquelas piadinhas, né, "Nossa, você está indo embora 19 horas, sendo que seu horário é 18h", você está desmotivado. Ou até quando você vai embora dentro do horário, "Nossa, como assim? Poxa, não, é o meu horário, né, eu não preciso ficar aqui a mais". Pensando em respostinha inteligente para dar, para não sair, para não ficar constrangido com a Uhum. brincadeira, entre aspas, né? Sai no Não, seu esse tipo horário, a não se pessoa faz, pergunta, mas já gente. tá indo mais cedo hoje? Oi? É, E eu oi? fui essa pessoa durante muito tempo. Eu falava pra você, mas já tá indo, vai me abandonar aqui? Exato, e se isso é intrínseco da companhia, não vai mudar. E não é todo mundo que entra dentro dessa companhia que vai desenvolver a síndrome de burnout, né. Às vezes a pessoa vai gostar, vai se adaptar, é o ritmo dela, ou tá no momento que precisa mais de grana, enfim, vai entrar dentro de algo que faça sentido para ela. É Mas até a uma questão de longo idade também, prazo né? isso, às vezes é o primeiro emprego, vai ter que se submeter a esse tipo de situação para ganhar um pouco de casca, enfim. Aquele momento Ma intermediário da carreira em que você tá pleiteando um cargo de mais responsabilidade, um cargo de mais risco, e aí se sente pressionado por isso, né? Assim, você tá saindo Exato. de analista para coordenador, por exemplo. O que eu acho que é importante vai desenvolver, que nem a gente comentou várias vezes, ficar num período muito prolongado dentro dessa situação, né. Então qual Uhum. é o teu limite? Por quanto tempo você vai conseguir aguentar isso? Qual é o teu objetivo, né, porque que nem a gente comentou, às vezes consultoria, agência, é geralmente primeiro emprego, né, para se desenvolver e tudo mais. Quanto tempo você vai ficar, submetido a isso? Porque não é sustentável a longo prazo. Né, sei lá, às vezes você está cobrindo a licença de alguém. Poxa, alguém saiu de férias do time e você teve um pouco de acúmulo de atividade. Esse período vai ser um período mais difícil, mas não é que vai ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não vai se prolongar, né. É natural dentro do trabalho que existam alguns períodos de pico, enfim. Eu acho que o que é importante é a longo prazo isso não é sustentável. Qual que vai ser a estratégia, né, por quanto tempo a gente vai suportar isso? Porque o estresse, a Bia comentou isso num podcast, é um termo da física. É como se você pegasse uma cordinha, esticasse e colocasse um peso dentro dessa corda. Se a gente colocar uma capacidade maior, a corda vai romper. Uma vez a corda rompida, como que a gente vai fazer para conseguir arrumar isso, né? Uma vez desfeito, existem casos que não vai conseguir mais voltar, né? Uhum. Um período que tem começo, meio e fim para acabar, de estresse no trabalho, mas que as consequências você vai lidar durante muito tempo. Uhum. Uhum. Perfeito. Só um parênteses que a gente está pensando num ambiente organizacional normal, né? A gente não enfatizou coisas que precisariam de uma atenção específica como assédio moral,
assédio sexual no trabalho, Sim, né? sim. Outros tipos de risco Outro organizacional. mundo, A né? gente está pensando em estresse natural do trabalho e não, né, esse outro gênero de estresse que é claro que potencializa e que cria mesmo ambientes em que o burnout vai surgir. Mas aqui a gente estava falando em ambientes assim, teoricamente mais sadios, né? Porque a gente não tá falando quase de crime, né? Porque. Exatamente. Eu ia falar. Curar um advogado, né? Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente falou hoje? Acho que pensar, ficar de olho nos fatores de riscos, né? Tanto dos que a gente comentou, individuais e do ambiente corporativo, né? Tirar o aspecto orgânico. Exato. Descartar possíveis problemas de saúde física, né? Em todo caso, acho que acompanhamento psiquiátrico, até para confirmar mesmo se tem, né, esse fenômeno. Psicoterapia, né, acho que é fundamental para conseguir, até como uma estratégia aí de enfrentamento, né? Até para pensar em aspectos, por exemplo, de como colocando os limites, né? Assim, não é só para entender que ônibus que a gente pegou para chegar nesse ponto. Eu acho que também é para pensar em estratégia prática ali, né? Muitas vezes você vai, vamos pensar o que você pode responder para o teu chefe quando tiver essa passada de limite, porque tem essa queixa que eu escuto bastante, né? Meu chefe me manda mensagem às 3 da manhã, às 6 da manhã, me manda mensagem no domingo. Eu não sei o que fazer, eu me sinto na obrigação de responder. Pera, o que você pode responder então? Dá para você só respondê-lo quando for o teu horário de trabalho? Porque aí você vai, aos poucos, condicionando esse gestor a só te procurar, ou pelo menos que ele entenda que você só vai responder no próximo horário de trabalho, né? De ir pensando em estratégia mesmo. Exatamente, até para conseguir soltar essas cordas, né? Às vezes quando a gente começa a falar não, a colocar limite, ainda mais se você se a gente vem de um histórico, né, que putz, para eu estar motivado tem que fazer tal coisa, né? Você vem desse histórico, às vezes quando começa a colocar limite, sair no horário, pode até ter um sentimento de culpa mesmo, né? Eu acho que a psicoterapia também para entender se é uma tendência, né, se já tem muitos fatores individuais ou se foi uma situação específica que despertou, né, o ambiente organizacional ruim, enfim, que culminou aí no desenvolvimento da síndrome de burnout, né. Eu acho que a alimentação adequada também, repensar um pouco a questão das cestas, né, o quanto que está tendo equilíbrio, o quanto que está tendo, balanço em relação às questões pessoais e do trabalho, né, só está despendendo energia para o trabalho, tentar retomar um pouco o convívio social, ter uma alimentação. Seguindo as regras da OMS, com distanciamento Né. social e máscara e álcool em gel, né? É claro, a alimentação O próprio contato com adequada. a família mesmo, né? Porque a pessoa acaba se distanciando, então já não tem mais refeição em família, você já passa, por exemplo, a comer na frente do computador. Então, convívio social é disso também, né? Dentro da sua própria casa, se você morar com pessoas ali Exato. no mesmo ambiente. Perfeito. Eu vejo muita gente tentando buscar recursos que às vezes eles acabam sendo mais prejudiciais do que vantajosos, né? Então, por exemplo, um caso que eu escutei. Bom, eu deixo uma garrafa de 2 litros aqui, porque aí eu não preciso levantar da mesa nem para beber água. Mas você vai no banheiro, né? Mas assim, eu seguro o máximo que der. Eu falo, boa sorte com a infecção urinária. Exatamente. Mas Que também quer dizer de baixa imunidade. Pois é. E aí eu questiono, pera, será que não seria mais vantajoso para você desconectar um pouco do que você está fazendo, levantar para pegar água na cozinha, já que você está em casa? Perfeito. Nossa, verdade. Então, repensar quais são as estratégias que você está utilizando para lidar com o contexto naquele momento, né? Mas assim, Sim. se a síndrome estiver instalada, você chegou num ponto, você ficou nesse estresse prolongado,
quem vai conseguir fazer o diagnóstico correto é psiquiatra, né? Não adianta ouvir e falar, nossa, eu tenho, ou não tenho, enfim. Quem vai conseguir fazer esse diagnóstico vai ser, de fato, um psiquiatra com tratamento em psicoterapia depois, para auxiliar, enfim, né? Se Talvez entre com realmente. medicação, É, é se importante. exatamente, né? Então. No caso de burnout, a gente vai fazer tratamento medicamentoso, né? Uhum, Muitos casos não necessitam disso, mas alguns casos necessitam, e se for o necessário, eu acho que, gente, se vocês tiverem interesse, que a gente faça aí um programa sobre medicamento junto com a psicoterapia, né? Quais que são as vantagens, né? Como é que se conduz isso, a gente faz, falar mais sobre tratamento medicamentoso, mas a gente uhum, precisa olhar para isso. Se existe a possibilidade de precisar de remédio, vamos olhar para isso, né? Sim, como a perfeito. gente falou, né? Muitas vezes está associado a uma depressão, a uma ansiedade, e aí precisa Uhum. de tratamento, não pode Era o que ficar quem. precisava, era o que precisava para o balde entornar, né? Era a última gotinha que faltava para o balde entornar, era o burnout, por exemplo. Uhum. E aí é óbvio que todas essas estratégias de enfrentamento que a gente está falando, então saber colocar limite, olhar alimentação, fazer meditação, mindfulness, exercício de respiração, enfim, tudo isso vai auxiliar, mas não vai substituir, primeiro, um diagnóstico correto, né? E o acompanhamento psicoterápico. Todas essas coisas a gente tem que fazer independente de ter burnout ou não, né? A gente tem que cuidar do sono, a gente tem que fazer É, atividade e física, a a gente tem que tomar ausência de sol. todas essas coisas também vai ocasionar algo de errado. Uhum. Então, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Pois é. Assim, quanto mais equilibrada é uma vida, menos estrago faz um quadro clínico, né? Exatamente. No trabalho em específico, ali na rotina diária, tem algumas ferramentas, né? Tem ferramentas de otimização de tempo, tem imposição de limites, tem comunicação não violenta, que é estratégia específica para conseguir manifestar os teus pedidos, né? Os teus limites. Tem a organização do espaço físico, e aí eu queria só dar um parênteses, que primeiro que um espaço, a mesa organizada, né? Ela ajuda, porque aí você tem menos estímulo visual para te distrair ou para te confundir. E tem um estudo simpáticozinho, da Robert Half, se eu não me engano, Ai, que foi Bia, feito com. eu acho muito engraçado o simpáticozinho, mas tudo bem. Fica muito um cacófago, né? É, fica. Tem esse estudo aí da Robert Half que fala que conversou com alguns CEOs e 30% deles associava a organização física do espaço com competência. Então, assim, existe 30% de chance do teu gestor ter esse tipo de mentalidade e entender que sua mesa está bagunçada, você é menos competente. E aí te colocar mais pressão, te vigiar mais, assim por diante. Então, é vantajoso em todos os sentidos ali organizar o espaço ao redor. Organização ajuda bastante, né? Tem o 5S como estratégia de organização, né? Não dá para bancar a Marie Kondo e ir desfazendo de tudo que não traz alegria das coisas do trabalho, porque senão a gente vai acabar sem nada na mesa, né? Mas dá para utilizar o 5S ali para organizar o espaço, que é uma filosofia japonesa de senso de utilização, senso de algumas coisas que eu não lembro quais são os 5S. Esse é o momento, então, do Terapia de Grupo, em que a gente traz dicas de filmes, séries, podcast, livro, do que quer que seja, para manter a conversa rolando. Então, eu trouxe 2 dicas, né? São 2 filmes de comédia. E aí, como o nome de um deles é Office Space, mas em português ficou Como Enlouquecer o Seu Chefe. Esse é um filme mais dificilzinho de encontrar por ele ser mais antigo. Ele é de 99. E aí conta a história desse cara que está super estressado com o trabalho, super desmotivado com o trabalho. Ele vai numa sessão de hipnose e aí isso é uma experiência transformadora para ele. E ele volta para o trabalho, nessa empresa ali de software, ele volta com uma mentalidade diferente, mas esse ambiente não mudou.
Mas aí ele começa, é um filme de comédia, né, gente? Então ele começa a criar um plano mirabolante com os colegas de trabalho dele para se vingar desse espaço de trabalho. É um filme que talvez para as pessoas que são mais jovens seja um filme muito esquisito, né? Porque é de um período em que a gente podia falar mal do trabalho, em que não tinha uma exigência de amar o trabalho acima de todas as coisas, tal. Não é todo mundo que tem computador no filme, tem memorando impresso, tem um monte de coisa que é dos anos 90 mesmo, mas é um filme engraçadinho para falar sobre desmotivação, sobre relação com o trabalho e tal. O outro filme que eu trouxe é o Horrible Bosses, que é Quero Matar Meu Chefe. Conta a história desses três amigos que trabalham em ambientes muito diferentes e lidam com coisas muito diferentes. Então, um tem um chefe que é mais controlador, mais frio, mais psicopata, que faz um assédio moral. O outro tem uma chefe que é tarada, né? O que se fala no pôster do filme, mas comete um assédio sexual muito forte. E o outro tem um chefe mentalmente incompetente, né? Assim, sem competência nenhuma para a empresa, né? É o herdeiro que assume a empresa e que também comete assédio moral. Eu acho que também é um filme bobo, também é um filme de comédia, tal, mas ajuda a gente a ter algum norte daquilo que é inadequado no trabalho, né? Então, nesse sentido, eu acho que é válido, porque esses são três contextos que tornam o ambiente altamente estressante, né? Tem a série Sessão de Terapia, a nova, pelo menos, que foi a que eu vi, que tem a Selton Mello, né? E tem uma paciente que ele atende, a Kiara, se não me engano, acho que é uma paciente que ele atende nas segundas-feiras. Ela vem com um diagnóstico, na verdade ela questiona, né? Ela procura o Selton Mello justamente porque ela questiona um diagnóstico que ela teve anteriormente, né, de depressão. Mas o relato que ela vai trazendo, até porque a gente trouxe também a depressão também aí, né, associado, o que ela vai trazendo com relação à insatisfação que ela tem com a carreira dela, né, como comediante, que ela não tem ali, de repente, o reconhecimento que ela gostaria, enfim, você percebe, de repente, o quão sofrido, o quão desgastante para ela todo aquele universo, todo aquilo que ela se doa e que ela também se sente sugada um pouco, até pela mãe dela, financeiramente também, né, desse ambiente e não atende a expectativas dela, né, de perfeccionismo, entre outras coisas que a gente falou ao longo do podcast, né. Não trata especificamente da síndrome de burnout, né, em específico, mas pincela bastante aí no caso dela, essa questão do quão massacrante acaba ficando o trabalho, acaba ficando aquilo que você sempre quis trabalhar, e a partir de determinado momento já não traz mais prazer, né, e o que está acontecendo que não está dando mais prazer, né. Claro que tem aí um diagnóstico colocado no quadro dela, que é a da depressão. Mas eu digo que eu acho muito bom e cabe bem no tema que a gente está trazendo hoje de maneira geral. Hoje eu fiquei com a impressão de que, como tinha uma pressão familiar em relação a ela trazer renda, etc., isso meio que aumentava, assim, agravava a relação dela com o trabalho, é isso? Isso, exato. Tipo, aumentava a Ela pressão. tem. Exato. Não chega a ser uma pressão por necessidade, mas é uma pressão por Expectativa. status, acho que eu posso. Status, acho que eu posso colocar assim. Então, manter um padrão de vida X, por exemplo, sei lá, da mãe dela. Então, essa mãe acaba solicitando, né? Ela tem lá, acho que uma mesada, se não me engano, ou ela contribui com X. Ela tem uma obrigação financeira lá com a mãe, né? Isso, com a mãe, exatamente. E quando não leva essa obrigação, ou quando falta, enfim, tem um pesar muito grande. E quando a gente fala, né, dessas expectativas que ela tem em relação ao aspecto financeiro com a mãe, a gente não está falando só do aspecto financeiro, né, mas de antes dela conseguir a fama que ela tem até aquele momento, houveram várias expectativas não atingidas dessa mãe sobre essa filha também, que ela vai trabalhando nas sessões de terapia. Uma coleção de bem bacana. frustrações para serem abordadas.
Sim, exatamente. E tudo isso vai pesando dentro desse universo de trabalho e do que ela precisa entregar e do que ela precisa ser e ser reconhecida para, de repente, estar num lugar X, né? Então ela vai trabalhando muitos aspectos disso na sessão. É bem bacana, bem legal. Bom, eu trago Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um filme bastante antigo, mas ao mesmo tempo muito atual. Conta a história, né, de um operário numa fábrica e o quanto ele começa a se misturar com o trabalho, né, e o quanto ele se despersonaliza para viver o que estão pedindo para ele fazer. Eu acho que traduz muito, né, a questão da síndrome de burnout. E um trecho do filme Soul, né? Esse sim é um filme recente. E é um trecho bem pequenininho, mas eu acho que é muito legal, onde mostra que as pessoas que elas quando elas trabalham de uma maneira sem conseguir se vincular efetivamente ao trabalho e se perdem naquilo, é como se elas morressem aos poucos, né? E eu acho que é isso. Quando a gente está num trabalho que é abusivo, quando a gente começa a desenvolver síndromes ocupacionais, né? É como se a gente morresse aos poucos, ao invés do trabalho né, ser essa conexão, nos auxiliar, é como se cada dia a gente morresse um pouquinho, né? Um filme de 1993, um filme super novo, não é mesmo? Uhum. Deixa eu ver aqui quem é o personagem principal, que eu já esqueci, É me do ajuda, Michael Beatriz. Douglas, é com o Michael Michael Douglas, mas eu não lembro o Douglas. nome do personagem. Isso. Ah, não, Michael Douglas mesmo, só porque o nome dele é, né? Uhum. Mas enfim, ele começa o filme num ambiente em que ele tá passando aí pela situação de ter perdido, né, o contato com a filha, porque ele teve uma restrição com relação ao contato com a filha dele, então ele está no processo de divórcio, e aí ele acaba perdendo o emprego. E aí, nesse momento aí de fúria, então o filme, obviamente, né, vai trabalhar bastante a questão da raiva, da agressividade, dentro desse contexto aí do burnout, o quanto ele vai se saturando, né, e vai mostrando também ao longo do filme, embora vai mostrando muito mais as consequências né, da vida dele, do que a vida dele mesmo. Acho que o que fez com que ele chegasse até ali vai pincelando ao longo do filme. Então, todo o estresse, todo o cansaço que ele passa, né, toda a doação, enfim, que ele tem de uma vida no trabalho. Então, o filme também acaba trazendo sérias críticas também, né, em relação à sociedade como um todo, enfim. Que mais? E eu achei muito bonito no final, né, quase no final, quando aparece em algumas pinceladas, né, de cenas, ele percebendo, né, vendo alguns filmes antigos da família dele, com a família, filha super pequenininha, bebê, enfim, e o quanto ele já tinha, né, diversos sintomas, enfim, características já aparecendo ali. Então, uma impaciência muito grande, uma rispidez, já uma certa agressividade, mas dentro de um plano social ainda aceitável, né? Que ele não foi dando a atenção devida ali. Mas foi só pincelada, né? Não vi ali que caiu nenhuma ficha para ele de que de repente, poxa, né, eu poderia ter me cuidado um pouco mais para não deixar a situação chegar onde chegou. Né, e o filme como todo é bem legal, bem bacana, vale super a pena ver. O final em si eu não achei muito, não concordo, não vou trazer, porque mesmo sendo um filme muito antigo, eu não gosto de spoilers. Direta, Gisele? Então É eu uma não. indireta? É Hum. uma super indireta, né? Então eu gosto de dar muitos spoilers, assim, né? Mas eu odeio. Então se eu Receber, estivesse não. ouvindo, eu não gostaria. Exatamente. Se eu estivesse ouvindo, eu não gostaria. Não concordo muito com o final, mas é bem bacana, bem legal, vale super a pena ver. Eu acho que um tema Isso. de Um Dia de Fúria, um dos temas, né, dentre outros, é responsabilidade mesmo, né? Porque ele vai exigindo de todo mundo responsabilidade, mas ele mesmo não repensa a responsabilidade dele no contexto em que ele tá, né? A cena icônica que
quem já assistiu lembra dele no restaurante, ele gritando lá com a atendente na rede de fast food, dizendo que o lanche não parecia com o lanche da foto. Ele estava exigindo dela, que é só uma atendente, uma responsabilidade que não fazia sentido, enquanto ele não repensa as escolhas que ele fez para chegar nesse nível de estresse, né? Perfeito. Sim, e nessa cena também é uma crítica, né, a redes de fast food, né, e também eu percebo o quanto, claro, né, a gente não tô aqui para justificar, obviamente, né, todo o comportamento que ele vai tendo, né, mas o quanto também, em diversos momentos, você percebe a ausência, zero empatia de quem tá com ele, quem tá lidando com ele naquele momento. Então, ele tá no momento de fúria, no momento de raiva, ele tá agressivo, mas o quanto ele recebe do ambiente do outro, um mínimo de empatia. Então, esse outro lado também, não sei o quanto as pessoas também talvez observem. Falta Vão sensibilidade, né? observar ou observaram. Sim, com certeza. Então, poxa, ele tá nervoso, e a pessoa atendente também perceber, poxa, ele tá nervoso com aquilo, com a rede, com o ambiente, não tá comigo, não é comigo, atendente, comigo Gisele, comigo Ana. Office Space tá disponível aí na internet. Horrible Bosses, que é Quero Matar Meu Chefe, tá disponível no YouTube Filmes. O Sessão de terapia no Globoplay. O Tempos Verdade. Modernos está disponível no Telecine. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Sou no Disney Plus. Isso, sou no Disney Plus. Então, temos. Muito bom. Temos. Esse foi o podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro. Sou a Gisele Oliveira. Sou a Ellen Corrêa. E para saber mais sobre nós, o que fazemos e para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.